Muito bem, meus amigos, senhores, senhoras e senhoritas, queridíssimos concursandos do meu Brasil e alunos na rede LAC Concursos. É sempre um prazer muito grande em revê-lo, é sempre um prazer muito grande em revê-la, estar em sua simpática e carinhosa companhia. E para mim, o cara da foto, Cláudio Cardoso, é sempre um enorme privilégio me sentir parte das suas preciosíssimas horas de estudo, nessa caminhada árdua, porém extremamente compensadora ao seu final, que é a caminhada do concurseiro. E então, meus amigos, reunidos aqui mais uma vez para tratar da minha e cada vez mais sua também, queridíssima contabilidade geral da nossa aula de hoje, inaugurando a terceira fase do nosso curso. Então nós começamos o curso pela parte de contabilidade introdutória, vendo todos os aspectos iniciais ligados à nossa ciência. Na segunda fase do nosso curso, desenvolvemos as principais operações contábeis que acontecem dentro de uma empresa comercial. E nessa terceira fase, vamos começar a estudar as demonstrações contábeis obrigatórias. Então vamos ver o resultado de todo o processo de escrituração, vamos ver o resultado de toda a nossa escrituração. Vamos ver, aquilo que nós vimos na primeira fase do nosso curso, na contabilidade introdutória, toda a escrituração dos fatos contábeis registrada nos livros contábeis diário e razão, fatos exemplificados na nossa fase número 2 do curso, que então, dados esses da escrituração, que serão compilados em relatórios, que permitirão uma análise gerencial da atuação financeira, econômica e patrimonial da nossa empresa. Esses relatórios são também uma técnica contábil denominada demonstrações contábeis. Então, a partir de agora, o nosso curso dedica-se ao estudo das demonstrações contábeis obrigatórias. Perfeito? E na nossa aula de hoje, uma espécie de esboço, uma espécie de introdução a essa nova terceira fase do nosso curso, nós vamos falar da teoria geral das demonstrações. Dentro do grupo das demonstrações contábeis obrigatórias, nós vamos estudar um assunto que eu batizei de teoria geral das demonstrações, o assunto que vai começar por quais são as demonstrações contábeis obrigatórias, e na sequência veremos alguns aspectos que são comuns a todas as demonstrações contábeis obrigatórias. Vamos falar aqui de notas explicativas, de exercício social, alguns assuntos bem importantes em termos de prova e que envolvem todas as demonstrações, não apenas uma em especial. Perfeito? Pois bem, apresentada a nossa aula de hoje, apresentados os nossos objetivos, vamos ao nosso trabalho. Olha lá. Começamos então com Cláudio. Demonstrações contábeis obrigatórias. Onde estão elencadas as demonstrações contábeis obrigatórias? Antes disso, obrigatórias para quem? O nosso estudo começa agora a ser muito focado nas sociedades por ações, nas SA. Nós vimos em contabilidade introdutória as diferentes formas jurídicas de constituição de uma sociedade. Destacamos as duas principais utilizadas no Brasil: as sociedades por ações e as sociedades por cotas de responsabilidade limitada. A partir de agora, o nosso foco passa a ser a sociedade por ação, regulada na Lei das Sociedades por Ações, Lei das SA, a Lei 6.404 de 1976. Então, a partir de agora, já fica aqui uma sugestão para você. Você vai pegar o texto da presidência, o site da Presidência da República, www.planalto.gov.br. Lá você vai buscar a legislação. Dentro de legislação você vai encontrar leis ordinárias. Vai selecionar as leis ordinárias promulgadas entre 1960 e 1980 e lá vai encontrar a lei das SA, a lei 6.404/76, já com o seu texto compilado. Perfeito? Essa lei, composta de 300 artigos, você pode ficar tranquilo, que eu não vou mandar você decorar, conhecer os 300 artigos, mas pelo menos 30 eu vou querer, 10%, combinado? Então você vai pegar dos artigos 175 ao artigo 205, 30 artigos, vai fazer uma cópia e colagem num documento editor de texto, um Word da vida, vai imprimir e vai utilizar esse material como apoio
para a sequência do nosso curso. A partir de agora, então, à medida que o assunto avança, eu vou citar diversos artigos, parágrafos, incisos da lei das SA, e você vai ter que conhecer e até mesmo decorar esses 30 artigos, e já que você vai ter que conhecer e decorar, nada melhor do que conhecer e decorar à medida que eu vou falando sobre eles, à medida que você tenha uma compreensão perfeita a respeito daqueles artigos. Não é isso? Então, falei de um artigo, de um parágrafo, você vai lá, ilumina, né? As meninas iluminam de rosa, os meninos iluminam de verde, e maravilha, né? A partir dali você já pode se preocupar em decorar aquele conhecimento. Então, gente, lei das SA, demonstrações contábeis obrigatórias, estão previstas no artigo 176. Importantíssimo, base para diversas questões de prova, como veremos. Cláusulas limitadas. A legislação que trata das sociedades por cotas de responsabilidade limitada, ou simplesmente limitadas, não regula a elaboração de tais demonstrações. E assim, aplicamos as limitadas as mesmas disposições das SA naquilo que for cabível. A legislação que trata das limitadas, no que se concerne à contabilidade, é o Código Civil, é o novo Código Civil. Mas a respeito de demonstrações financeiras de limitadas no Código Civil, nós não temos praticamente nada, né? Então vamos aplicar, vamos utilizar por analogia as disposições da lei das SE, naquilo que for cabível, naquilo que for aplicável. Maravilha? Então olha só. Sociedades de grande porte. Vamos então aqui inaugurar um estudo, que também é um estudo importante em termos de prova, é uma novidade trazida para a contabilidade brasileira. No processo de convergência, já comentado aqui, o processo de convergência das normas contábeis brasileiras aos padrões internacionais impostos pelo IFRS, né? Então, dentro desse contexto de convergência, é criada a figura da sociedade de grande porte, a SGP. O que acontece, gente? Dentro do direito comercial, dentro do direito empresarial, existe uma teoria que diz o seguinte: a forma de organização jurídica das sociedades por ações é uma forma de organização jurídica mais propícia às grandes sociedades, né? As SA, elas são administradas, gerenciadas por órgãos colegiados, por um conselho de administração composto de alguns membros, ou por uma diretoria também composta por alguns membros, né? Então, órgãos colegiados, as decisões são tomadas por diversas pessoas, é um processo decisório mais lento, porém mais eficaz, de melhor qualidade, né? Propício para empresas de maior porte, né? Até porque, é claro, mais gente para administrar, mais gente para decidir, implica maiores custos. É uma forma de organização jurídica muito cara. Os conselheiros, os diretores de uma grande empresa ganham muito bem, então custos bastante elevados. Também é uma forma de organização jurídica que permite maior controle. O conselho, a sociedade por ação, ela possui, por exemplo, o conselho fiscal, o órgão também colegiado, que toma as contas dos administradores. Então, as principais empresas que compõem a economia do Brasil são organizadas na forma de sociedade por ações. Já as limitadas, não. Já as limitadas, a forma de organização jurídica limitadas é mais propícia a pequenas empresas. Quem administra, toma decisões é uma única pessoa, é o chamado sócio-gerente. É um processo mais ágil, melhor para empresas pequenas, porém de pior qualidade. É uma forma jurídica também de organização mais barata. Não tem diversos órgãos colegiados, cada conselheiro ou diretor ganhando uma fortuna, né? Então, mais barata, mais propícia a empresas menores. Também uma forma de menor controle. Não existe, por exemplo, um órgão a tomar as contas do sócio-gerente na limitada, como existe o conselho fiscal em uma SA. Então, uma empresa pequena geralmente adota a organização jurídica de limitada. Então, normalmente é assim que funciona. Mas atenção, porque nada impede que uma empresa nasça pequena, é o caminho natural de uma empresa nascer pequena, mas, se bem administrada, ela pode tornar-se uma empresa grande, né? Tornar-se uma empresa grande, uma empresa importante para a economia do Brasil, que merece uma atenção maior dos usuários da contabilidade. Seria, então, recomendável que essa empresa que começou pequena, que começou como uma limitada, se transformasse em uma sociedade por ações, né? Recomendável, mas não obrigatório. O que eu posso então te dizer é o seguinte: pode existir uma empresa importante para a economia do Brasil
com ativos ou com faturamento comparáveis às de uma SA, importantes para a economia do país, repito, que não obedeça à lei da sociedade por ações, por ser ela, então, como disse, uma limitada, né? Então, quais são as nossas barreiras? Né? Nós veremos aqui. A lei das SA impõe o uso do regime de competência para a escrituração. Então, todas as SA são obrigadas a usar competência. Já uma limitada, não existe dispositivo legal que obrigue uma limitada a usar regime de competência, né? Ah, claro, mas os princípios de contabilidade, a boa técnica contábil, tudo bem, mas isso aí é tudo doutrina. Não existe, repito, uma lei que obrigue uma limitada a usar regime de competência. Então, quer dizer, Cláudio, que uma limitada poderia apurar seu resultado por regime de caixa? Sim, em tese sim. E aí, como comparar, né, duas empresas importantes do mesmo segmento da economia, uma apurando o resultado por regime de competência, por ser obrigada, por ser SA, e uma outra apurando por regime de caixa, né, por ser uma limitada e não ter tal obrigação. E é fruto, então, desse dilema que surge a figura da sociedade de grande porte. Como veremos, uma sociedade que não é uma SA, mas que vai passar a ser obrigada a seguir os conceitos, as normas da lei das SA. Então, olha só, sociedade de grande porte são sociedades que, ainda que não constituídas sob a forma de sociedade por ações, então não são SA, né? Estarão obrigadas a escriturar como se fossem uma sociedade por ações, escriturar nos termos da lei das SA. Portanto, obrigadas a usar regime de competência. Elaborar as mesmas demonstrações contábeis que uma SA está obrigada a elaborar. E, finalmente, contratar auditoria externa, contratar auditoria independente, do mesmo jeito que uma sociedade por ações está obrigada a fazê-lo. As empresas são obrigadas a contratar um órgão, né, de auditoria externa que vai emitir um parecer, um laudo a respeito da propriedade de suas demonstrações contábeis. Muito bem. Então, vai escriturar, elaborar demonstrações contábeis, contratar auditoria externa nos termos da lei das SA, ou seja, como se SA fossem. Né? Não são SAs, mas vão agir como se fossem SAs no que respeita à escrituração, elaboração de demonstrações e contratação de auditoria externa. Legal, Cláudio. Mas então, quais são as sociedades, né, que devem ser consideradas sociedades de grande porte? Quais são os parâmetros que, atingidos, obrigam essa empresa a se comportar como uma SA, nos termos da lei da SA, a respeito do que já vimos aqui? Olha só, considera-se de grande porte, para tais fins, a sociedade, ou conjunto de sociedades, sob controle comum, que tiverem no exercício social anterior. Então, aqui os parâmetros, atenção, porque isso aqui é um dos filés mignons do assunto, ou talvez o principal filé mignon do assunto, decorar esses parâmetros. Um ativo total superior a 240 milhões de reais. Então, olha lá. Decorar a referência, o ativo total, não é o ativo circulante, não é o passivo total, é o ativo total, e decorar o valor superior a 240 milhões de reais. Crescendo ali, ó. Uma receita bruta anual superior a 300 milhões. Então, mais uma vez, destacando. Receita bruta anual superior a 300 milhões. Novamente, decorar o parâmetro, a referência, né? Não é, por exemplo, o lucro, mas a receita bruta anual. E o valor superior a 300 milhões de reais. Então, gente, decorar os parâmetros e prestar atenção no seguinte. Eu disse aqui né? E quando eu digo significa dizer que basta atingir um dos dois parâmetros para que a sociedade possa ser considerada sociedade de grande porte. Ou seja, se tiver um ativo total superior a 240, se tiver um ativo total de 250 milhões de reais, ele já é sociedade de grande porte, mesmo que sua receita bruta anual não supere os 300. Vice-versa, receita bruta anual 500 milhões, sociedade de grande porte, ainda que seu ativo total não supere os 240. Percebeu?
Muito bem. No final da nossa aula, vamos fazer uma questão a esse respeito. Então, é um assunto importante. Muito bem. Talvez o mais importante dos assuntos de nossa aula de hoje chegue agora. A listagem das demonstrações contábeis obrigatórias. Cláudio, quais são as demonstrações consideradas obrigatórias? Como eu disse, é um assunto muito importante em termos de prova e um assunto para o qual você deve estar extremamente atento, pois é um assunto escorregadio. Há aqui algumas variações em relação a essa obrigatoriedade, dependendo de quem queira saber, dependendo do tipo de sociedade. Fica, portanto, bastante esperto a partir de agora. Olha só. Começando pelo estudo do que nos é mais caro, do que nos é mais importante. De acordo com a Lei das SA, artigo 176, são as seguintes as demonstrações contábeis obrigatórias. Então, atenção para uma lista que você precisa decorar. Olha lá. O balanço patrimonial, exprimido a situação patrimonial da nossa empresa no dia do encerramento do exercício social. A demonstração do resultado do exercício, nossa brava DRE, demonstrando, como veremos, a formação do resultado líquido do exercício, lucro ou prejuízo líquido no exercício. A demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, nossa queridíssima DLPA, uma demonstração que também aprenderemos aqui, que tem por função estudar a variação de saldo na conta, lucros ou prejuízos acumulados. Já já vou fazer considerações a respeito da obrigatoriedade dessa demonstração. Vamos lá. Mas já fica aqui claro para você. Segundo a lei das SA, a DLPA é uma demonstração contábil obrigatória. Quem mais? A demonstração dos fluxos de caixa, nossa queridíssima, deve ser uma demonstração importante em termos de prova, que aprenderemos aqui também, que explica, que expõe a variação nas disponibilidades dos meios de pagamento da nossa empresa. Uma demonstração que tornou-se obrigatória com o processo de convergência. Antes da convergência, a demonstração contábil obrigatória era a DOAR, a demonstração das origens e aplicações de recursos. Com a Lei 638 de 2007, a DOAR deixa de ser obrigatória e é substituída pela DFC. Veremos daqui a pouquinho também que existe uma exceção de obrigatoriedade para essa demonstração. Já já falamos a respeito. E, finalmente, a demonstração do valor adicionado se a sociedade por ações for uma companhia aberta. Então, a DVA, demonstração do valor adicionado, uma demonstração que também tornou-se obrigatória com a Lei 11.638, com o processo de convergência, uma demonstração que visa demonstrar a formação da riqueza por parte da nossa companhia, quanto de riqueza a nossa empresa agregou à economia de um país, e como a empresa distribuiu essa riqueza, esse valor adicionado, entre os diversos fatores que contribuíram para aquela geração, como seus empregados, o governo, seus financiadores e seus acionistas. Né? Muito bem, um parêntese de exceção já mencionado no próprio corpo da Lei das SA, já mencionado no próprio texto do artigo 176, a DVA só é obrigatória para companhias abertas. Companhia é uma designação que pode ser utilizada para a sociedade por ações. Quando a gente pensa em razão social, no nome de uma SA, você tem duas alternativas. Colocar o nome da sociedade e no final usar as letrinhas SA. Então, Petrobras SA, a Petróleo Brasileiro SA, isso a caracteriza como uma SA. Ou então não usar as letrinhas SA ao final, mas usar o termo companhia. É o que acontece, por exemplo, com a Vale. A Vale chama-se Companhia Vale do Rio Doce. Se ela é companhia, ela é uma sociedade por ações, não precisa colocar o SA no final. Né? Então, quando eu falo companhia, eu já caracterizo isso como uma SA. E quanto às companhias, precisamos fazer aqui uma distinção em abertas e fechadas. Companhia aberta é aquela que tem autorização da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, órgão que normatiza e fiscaliza as companhias abertas. Então, companhia aberta é a companhia que tem autorização da CVM para negociar suas ações no mercado secundário, nas bolsas de valores, na Bovespa. Companhia aberta é aquela companhia que você vê diariamente no Bovespa as ações sendo negociadas. Perfeito? Então, somente as companhias abertas são obrigadas a elaborar a bravíssima DVA. Então, gente, na dicção da Lei das SA, que, repito, é a nossa referência em termos de prova, se eu tiver anunciado
que for genérico, quais são as demonstrações contábeis obrigatórias, não perguntar sobre o enfoque de quem, daqui a pouquinho veremos algumas variações, e vou responder exatamente esse slide, portanto importantíssimo em termos de prova. Então olha lá, começando agora, considerações a respeito dessas exceções e variáveis. No caso de companhias abertas, existe a obrigatoriedade de elaboração da demonstração das mutações do patrimônio líquido, nossa bravíssima DMPL. A DMPL é uma demonstração que nós também estudaremos aqui, que estuda a variação, as mutações do grupo chamado patrimônio líquido. Então vai explicar porque o patrimônio líquido tinha um saldo no início do exercício de 1 milhão e no final do exercício terminou com 1.200.000. Quais foram os fatores, quais foram os fatos que provocaram mutações dentro daquele grupo, né? As companhias abertas são obrigadas a elaborar a DMPL, não por determinação da lei, porque como você viu, pela lei das SA, a obrigatória é a DLPA, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, mas por determinação da CVM. Lembra que eu disse que a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, ela fiscaliza e normatiza as companhias abertas? Então, com o seu poder de normatizar, a CVM, por meio da instrução CVM 59 de 1986, obriga as companhias abertas a elaborar a DMPL. Muito bem. E aí o que acontece? A DMPL é uma demonstração, como eu disse, que estuda a variação de todo o patrimônio líquido. Patrimônio líquido esse, um grupo, que dentre suas contas ostenta a conta lucros ou prejuízos acumulados. Conta lucros ou prejuízos acumulados, objeto também de estudo de uma demonstração, a DLPA. Né? Então a DLPA estuda a movimentação na conta lucros ou prejuízos acumulados. E a DMPL estuda a movimentação de todo o patrimônio líquido, do qual a conta lucros ou prejuízos acumulados é apenas uma conta. Fica então muito claro que a DMPL é uma demonstração contábil mais completa, mais abrangente, vai então apresentar os dados que estariam constantes de uma DLPA. E é pensando nisso que o nosso amigo legislador, na lei das SA, diz o quê? As empresas que elaboram essa demonstração, elaboram a DLPA, possuem a faculdade de incluir a DLPA nessa demonstração, incluir a DLPA na DMPL, né? Assim determina o artigo 186, parágrafo 2º da nossa lei das SA. Percebe então aquilo que eu te falei, você tem que estar com a lei das SA impressa, porque à medida que eu vou citando cada artigo, cada parágrafo, você vai ticando ele, olha, o Cláudio já falou sobre esse, posso decorar, posso conhecer, né? Então vai fazendo esse estudo, acompanhando com a lei do lado. É sempre interessante, até para conhecer e ganhar o primeiro contato com a literalidade dos 30 artigos que eu citei. Muito bem, quem faz a DMPL poderá incluir a DLPA da DMPL. A DLPA que é considerada obrigatória pela lei, mas o cara, então, da própria lei das SA diz, olha, quem elaborar a DMPL, seja porque é obrigado, como uma sociedade, uma companhia aberta, seja porque está afim de fazer a DMPL, poderá considerar incluídos os dados da DLPA na DMPL. E então ele não faz a DLPA, faz a DMPL. Cláudio, quer dizer, então, que o nosso amigo legislador dispensa a DLPA para quem faz a DMPL? Tecnicamente, não. A lei das SA não dispensa tecnicamente, propriamente, a elaboração da DLPA. A lei não fala em dispensa, fala em possibilidade de inclusão, autoriza a inclusão da DLPA na DMPL. Cláudio, isso é um tecnicismo barato. Concordo. Cláudio, o efeito prático é quem faz a DMPL não faz a DLPA, está dispensado. Mas, pensando em literalidade, a lei dispensa? Não dispensa. A lei não fala, não tem a palavra lá está dispensado. Está dito possibilidade de inclusão. Tem anos que isso não cai, mas antigamente o examinador gostava de jogar com isso. O cara dizia, quem faz a DMPL está dispensado de fazer a DLPA. Sua resposta, falso, não está dispensado, né? Vai incluir a DLPA na DMPL. Perfeito? Então fica alerta se isso voltar a aparecer. Maravilha? Então vamos lá. E aí, galera? Gostou da aula do professor Cláudio Cardoso? Fantástico, né? O professor Cláudio é um professor bastante experiente, professor aí que conhece muito da contabilidade, e ele teve a oportunidade de gravar conosco um super curso de contabilidade geral. São mais de 20 videoaulas
exclusivas, aulas super detalhadas com exercícios, material de apoio, ou seja, um grande curso. Quer continuar assistindo a aula do professor Cláudio? Quer assistir as demais aulas do professor Cláudio? Então acesse nosso site lacconcurso.com.br e se matricule no curso que custa, atenção, apenas R$ 60. Exatamente R$ 60. Você vai ter direito ao curso completíssimo do professor Cláudio Cardoso. Você pode ter certeza que aqui no La Concurso é o melhor custo-benefício do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Então venha estudar conosco, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço, fique com Deus.